Após encontrar o autoproclamado príncipe Hakuba no prédio onde Mei trabalha, eles seguem juntos até o departamento editorial. E ao mesmo tempo que Hakuba falava que era graças ao destino que eles se encontraram, Alisa, desconfiada, pergunta para Yuta se Hakuba era realmente um autor de light novel. E enquanto Yuta respondia que sim e perguntava se ela duvidava dele, Hakuba entra em choque por ela nunca ter ouvido falar dele. E assim ele puxa uma revista com ele na capa e entrega para ela. Yurie fala que era incrível ele ter sido capa de uma revista, e Alisa fala que realmente parecia ele, mas ela ainda mantinha suas dúvidas. Já Yuta fala que Hakuba é incrível, pois ele é filho do CEO de uma empresa farmacêutica e além disso ele é modelo profissional e autor de novels. E quando Hakuba começa a puxar algo novamente de seu terno, Alisa se pergunta se ele era algum tipo de mágico, já que ele não parava de tirar coisas de dentro daquele terno. E o que Hakuba puxa dessa vez é um dos volumes de sua novel. E quando as garotas olham para a capa, elas falam conhecer aquela obra. E Hakuba fala que sua obra chamada Grimm se manteve no topo dos rankings de melhores novels por 3 anos consecutivos. E assim ele novamente se vangloria de ser o autor dessa obra. E enquanto Yuta e Yurie falavam que ele era incrível, Alicia pergunta se aquela pose dele era algo realmente necessária. Após isso, Yuta fala em pensamentos que Mei sempre elogiou aquela obra de Hakuba e que não só ela, mas todo o público em geral abraçou esse trabalho dele. E que hoje ela é uma das novels de fantasia mais conhecidas do mercado. Yuta fala também que inclusive ele é fã daquela novel. E então ele fala para Hakuba e as garotas que além de Grimm, ele é fã também da outra novel de Hakuba, chamada O Espadachim Sagrado. E assim Yurie fica espantada por essa novel também ser escrita por ele. E Alisa fala que conhece essa obra pelo anime. Hakuba agradece os elogios, mas logo faz uma expressão desanimada falando que elogios vindo de Yuta pareciam até sarcasmo. Mas Yuta fala que não era assim e que ele realmente aprecia o trabalho dele, fazendo Hakuba agradecer seu rival pelas palavras gentis e falar que era uma honra ser elogiado por alguém do calibre de Yuta. E enquanto Yuta falava que ele estava exagerando, Hakuba volta a fazer uma expressão desanimada, falando que mesmo assim o anime dele nem chegou perto de vender 50 mil cópias como Digimas fez. Então era clara a derrota dele para Yuta. E assim ele começa a murmurar que antes de Yuta aparecer ele era considerado o melhor em tudo. E ao mesmo tempo que Yuta não sabia o que fazer para melhorar o clima, Yurie fala em um tom baixo para Alisa que Hakuba tem uma autoestima muito baixa. E Alisa responde que ele parece falar coisas que afundam ainda mais sua autoestima. E assim Yurie e Alisa tentam levantar o clima, dizendo que uma rivalidade acalorada entre dois autores parecia ser algo épico, e que a palavra rival soava como algo extremamente legal. Mas Yuta revela para elas que já pediu várias vezes para Hakuba parar de chamá-lo de rival, pois isso não era algo que ele merecia. E então Hakuba entende errado, pensando que era só um Zé Ninguém na visão de Yuta. Mas Yuta logo fala que era o contrário disso. E assim Hakuba mostra um sorriso e fala que admite que Kamimatsu Sensei é um homem muito melhor que ele, mas que enquanto Yuta estiver liderando essa competição entre eles, a chama de seu coração nunca se apagará. E então Hakuba finaliza seu discurso falando que um dia ainda irá derrubar Kamimatsu de seu trono, deixando todos admirados, pois a autoestima dele tinha se reerguido novamente. E sendo assim, Yuta fala que também irá dar o seu melhor, ao mesmo tempo que pensava que era muito gratificante ser elogiado por um autor do calibre dele. E após isso, Hakuba fala ter ouvido que a segunda temporada de Digimas já estava em produção. E então ele pergunta se Yuta veio discutir sobre esse assunto com Mei. Mas Yuta fala que não era sobre Digimas, mas sim sobre uma adaptação de seu novo trabalho chamado Offerheart. E enquanto Hakuba entrava em choque com as palavras dele, Yuta fala em pensamentos que talvez não deveria ter falado isso com ele, para não desanimá-lo ainda mais. Mas com uma expressão incrédula, Hakuba fica em choque por uma obra que só foi postada há alguns poucos dias já estar sendo adaptada. E assim Yuri entra na conversa falando que mesmo sabendo que isso aconteceria algum dia, até ela ficou chocada quando ouviu que seria tão rápido assim. E Alisa concorda com ela falando que se tratando de Yuta, ela não esperava nada menos que isso. E ao mesmo tempo que Yuta tentava parar elas, Hakuba cai no chão arrasado, falando que isso era de se esperar de seu rival mais temido. Ao ver ele caído, Yuta logo oferece a mão para ele pedindo se estava tudo bem, mas Hakuba somente sorria, falando consigo mesmo em voz alta que ao contrário dele que teve apenas 2 serializações para anime com seus 20 anos de idade, Yuta já estava com seu segundo anime para ser adaptado em sua adolescência, e isso provava a força dele como seu rival. Mas então ele se levanta dizendo que ainda assim não perderá, deixando todos surpresos. E assim ele revela que veio até ali para anunciar sua mais nova obra, e que com essa obra ele tem certeza de que logo terá um novo anime anunciado também. Ouvir isso deixa Yuta extremamente animado, falando que está ansioso para ler seu novo trabalho e perguntando se o tema seria novamente fantasia. E Hakuba todo orgulhoso responde que sim, e
fala que sua nova light novel se chama Bahamut Slayers. Yuta fala que o nome soava muito legal e que irá comprá-la assim que for lançada. Alicia também fala que irá ler. E então Hakuba agradece estendendo a mão e falando que quando Offerheart for lançado, ele também fará questão de comprar e ler. E apertando a mão de Hakuba, Yuta o agradece também. E enquanto eles apertavam as mãos sorrindo, Yurie e Alicia ficam impressionadas com aquela rivalidade deles. E quando Hakuba se despede deles, Yurie de repente começa a rir sozinha, fazendo Yuta ficar confuso e perguntar qual era o problema. E assim Yurie responde que ele estava muito fofo falando bem do trabalho de outra pessoa. E Alicia fala que também adorou ver esse lado dele. Mas essas palavras delas deixam Yuta em pânico e extremamente corado, dizendo em pensamentos que era vergonhoso ser chamado de fofo. E então ele pede para elas pararem de provocá-lo. Mas Yurie fala que não era provocação e que ela apenas falou a verdade. E Alicia corada fala que ver ele agindo daquele jeito foi tão legal que ela novamente se apaixonou por ele. Mas enquanto elas falavam, de repente o pai de Yuta aparece, cumprimentando eles e perguntando se Yuta estava ali para uma reunião. E quando Yuta fala que sim, seu pai responde que Mei estava ocupado em outra reunião e que era para ele esperar na sala de reuniões vaga. E então Yuta deseja boa sorte para seu pai no trabalho. E seu pai agradece sorrindo e se despede de Yuta e das garotas. E enquanto ele saía, Yurie e Alicia permaneciam confusas com aquela situação. E assim elas falam que ele nem parecia ser a mesma pessoa. E que diferente de como ele é em casa, no trabalho ele parecia ser extremamente sério e profissional. E ao ouvir elas, Yuta somente concorda sorrindo, mas logo se lembrando do sermão que seu pai levou na noite passada sobre como se comportar na frente delas hoje. Chegando na sala de reuniões, eles são recebidos pela diretora do anime de Digimas. E assim ela pergunta se ele estava bem desde aquele dia na festa. E quando Yuta fala que estava tudo bem, a diretora mostra um sorriso. E após isso ela dá um tapinha nas costas de Yuta falando ter lido Offerheart. E que foi a melhor coisa que ela leu em toda a sua vida e que será uma honra trabalhar no anime dessa obra. E então ela deseja boa sorte para Yuta e fala torcer para que Offerheart se torne outro projeto de sucesso dele. Yuta fica surpreso ao saber que será ela quem irá dirigir o anime de Offerheart também. E quando ela pergunta se ninguém disse nada para ele ainda, Yuta acena a cabeça em negação. Até que Mei finalmente aparece, toda ofegante pedindo desculpas por deixá-lo esperando. Mas Yuta fala que não tinha problemas e que ouviu que ela estava ocupada em outra reunião. E a diretora fala que ela trabalha muito duro pela empresa. E após um suspiro, Mei agradece Yurie e Alicia por terem vindo também. E tanto Alicia quanto Yurie, antes de mais nada, se desculpam pela cena que fizeram na casa de Yuta no outro dia. Mas Mei responde que estava tudo bem e que ela também tinha culpa por ter provocado elas. E enquanto a diretora perguntava sobre o que elas estavam falando, Yuta fala todo corado que também não sabia. Após isso, Mei vai direto ao ponto e começa a escrever algo em um quadro de planejamentos. E ao terminar de escrever, ela bate com a mão no quadro dizendo que essa era a proposta para eles discutirem hoje. Se tratava de um episódio promocional para o lançamento do volume 1 da novel de Offerheart. E quando todos ficam curiosos com a proposta, Mei fala que o plano deles é lançar um episódio promocional do anime junto do primeiro volume da novel, para assim impulsionar as vendas. E assim a diretora fala que será parecido com aqueles previews lançados na internet mostrando o elenco de dubladores. E Mei fala que será um episódio de 15 minutos lançado no site deles. E enquanto Yuta parecia não ter entendido, Alicia fala admirada que eles estavam pondo um grande esforço desde o começo. E Yurie concorda com ela dizendo que esse tipo de promoção não acontece com frequência na indústria. E a diretora fala que isso só provava o quão grandes são as esperanças depositadas em Yuta, mas que era para ele ficar tranquilo, pois eles irão trabalhar com a mesma equipe que fez a animação de Digimas e que eles trabalharão duro para criarem uma obra-prima. Ouvir as palavras dela deixa o Yuta animado. E quando Alicia pergunta o motivo dela e de Yurie terem sido chamadas também, Mei responde que era exatamente o que ela estava pensando, e que já estava tudo definido com os agentes delas, então ela estava contando com elas também, dizendo assim que era para Alicia fazer uma música de encerramento para o episódio promocional, e que Yurie será a dubladora da protagonista. E então as duas se levantam extremamente animadas, falando que darão o melhor de si e agradecendo pela oportunidade. E enquanto Yuta ficava surpreso com o entusiasmo delas, a diretora fala que com tudo estando decidido, agora ela não irá pegar leve com Yuta, falando para ele ficar preparado, pois será o melhor anime que ele irá ver. E Mei fala que ele também sempre pode contar com ela, para ajudar ele a trazer suas histórias para o mundo. Alicia fala que fará o possível para que o máximo de pessoas possa apreciar o trabalho dele. E Yurie fala que ela também fará o seu melhor e irá garantir que todos fiquem apaixonados pelos personagens criados por ele. Ouvindo as palavras de todas elas, Yuta fica emocionado, falando em pensamentos que nesse momento ele deve ser o autor mais feliz do mundo, principalmente com o fato de que todos ao redor dele estão dando muito suporte para ele. Vendo ele encolhido, faz Mei perguntar se estava tudo bem, mas Yuta logo ergue a cabeça falando que continuará escrevendo a história da melhor forma possível, agradecendo a elas pela ajuda. E enquanto todas elas estavam felizes com as palavras de gratidão dele, levantando as mãos animadas pelo trabalho que farão, Yuta fala em pensamentos que graças à gentileza e ao apoio de todas elas, ele finalmente encontrou a determinação que precisava para dar o seu melhor escrevendo Offerheart. Enquanto isso, na perspectiva de Michiru, ela estava em um karaokê com sua
suas amigas e alguns outros colegas. Todas as garotas estavam encantadas com o esquisito cantando, e enquanto Michiru parecia não dar a mínima para ele, Nakatsugawa encarava ela com o canto dos olhos. Após isso, Michiru fica se perguntando qual era o problema dele, que não parava de encará-la de relance. Até que sua amiga pergunta qual era o problema, pois ela a convidou para vir até o karaokê para se distrair, mas Michiru parecia ainda mais para baixo e cansada. E assim ela fala que todos estavam preocupados quando Michiru faltou aula vários dias seguidos. E ela fala também que Michiru pode conversar com ela sempre que precisar desabafar sobre algo. Michiru agradece sua amiga forçando um sorriso, e logo falando consigo mesma que conversar sobre isso não resolverá nada. E assim ela fala que irá até o banheiro. E ver ela sair da sala faz o esquisito falar que também precisava sair um pouco. E quando uma das garotas pergunta onde ele iria, ele responde que bebeu muito refrigerante e que irá até o banheiro, ao mesmo tempo que sorria de forma totalmente suspeita. Enquanto uma colega perguntava onde Michiru e o tal Nakatsugawa tinham ido, os outros respondem que ambos foram ao banheiro, e os amigos do esquisito ficam achando tudo muito suspeito, sorrindo para si mesmos e deixando uma das garotas curiosa. No banheiro, Michiru lavava as mãos, falando ter pensado que sair para se divertir ajudaria ela a limpar sua mente, mas que na realidade não ajudou nem um pouco. E enquanto ela via a água da pia desaparecer pelo ralo, ela fala em pensamentos que gostaria de poder fazer o mesmo com os erros que cometeu com Yuta. Ao sair do banheiro, Nakatsugawa estava parado em frente à porta esperando por ela. E ao ver o rosto dele, ela já fica enjoada. E assim ela fica se perguntando o que ele queria com ela e que ela nunca permitiu que ele a chamasse por seu primeiro nome. Até que Nakatsugawa, cheio de si, pergunta o que ela tinha achado das habilidades dele cantando no karaokê, deixando Michiru confusa e sem resposta. Nakatsugawa então fala para ela responder o que ele perguntou, dizendo que estava cantando aquela música para ela. Ouvir ele falar faz a expressão de nojo dela aumentar ainda mais. E assim ela responde que não perguntou nada para ele e sai. Mas enquanto ela saía, Nakatsugawa segura o braço dela falando que ela era muito fria e que ela deveria se sentir honrada por ele estar falando com ela. Mas Michiru ergue a voz dizendo que nunca pediu para ele puxar papo com ela, ao mesmo tempo que fazia força para se soltar dele e o deixava cada vez mais interessado nela. E então ele fala que gosta de mulheres fortes e quando elas resistem, deixando Michiru incrédula com as besteiras que saíam da boca daquele infeliz. E assim o esquisito, sorrindo de forma maliciosa, fala para ela não ficar corada, dizendo que já sabe que Michiru gosta dele. Michiru fica espantada com a afirmação dele, dizendo não saber do que ele estava falando, mas o esquisito fala para ela parar de fingir, pois ele notou ela olhando para ele de modo apaixonado na sala de aula, e que na verdade todos na classe notaram que ela não tirava os olhos dele durante a aula. Ouvir ele falar faz Michiru se lembrar de quando estava olhando para Yuta, que senta ao lado dele, e então ela responde que ele entendeu tudo errado e que ela não se importa nem um pouco com ele. Mas o esquisito pensa que ela estava se fazendo de difícil, perguntando para quem ela estava olhando então. E ao mesmo tempo que Michiru corava não querendo falar e tremendo, Nakatsugawa fala que estava tudo bem e que ele iria namorar com ela. E quando Michiru novamente ergue a voz dizendo que nunca concordou com isso, ele puxa ela e a joga contra a parede, falando que era para ela parar de tentar correr. E encurralando ela, ele fala para ela parar com essa atitude áspera, pois mesmo ele gostando disso, ela ficava melhor sendo dócil. E assim ele começa a encarar os melões dela com um olhar obsceno. E enquanto ele aproximava sua mão tentando alcançar aqueles frutos proibidos, ele fala que ela tinha um belo corpo e que era para eles saírem dali para se divertir. Ouvir ele falar aquilo faz Michiru estremecer, e então por reflexo ela acerta com o punho na cara dele, dizendo que isso jamais iria acontecer. E vendo que acabou machucando o esquisito, ela fala que era tudo culpa dele. E enquanto ela saía, Nakatsugawa pergunta qual era o problema dela, e Michiru responde que odeia caras como ele. Mas ele não aceita a resposta dela e fala que era sacanagem ela rejeitar ele agora, mesmo tendo mandado vários sinais antes. Michiru responde que nunca mandou nenhum sinal para ele, então sai do local, falando em pensamentos que aquilo foi nojento. Após ela sair, Nakatsugawa murmura que não podia desistir agora que já começou sua investida nela. Até que seus amigos aparecem perguntando se ele já tinha pegado Michiru e falando que mantiveram as outras garotas longe como ele havia pedido. Mas o esquisito fala irritado que não conseguiu pegar ela ainda, deixando seus amigos incrédulos por ela ter dito não para Nakatsugawa. E enquanto um deles falava ter pensado que Michiru estava apaixonada por ele, o outro fala que se Nakatsugawa não conseguiu nada com ela, era a vez dele tentar pegar ela para ele. Mas ouvir isso deixa Nakatsugawa extremamente furioso, falando para ele não se meter em seus assuntos e assim derrubando seu amigo no chão, e declarando que irá fazer com que Michiru seja dele, não importando o que ele tenha que fazer para conseguir isso. Um de seus amigos então fala que Nakatsugawa nunca havia sido rejeitado antes, e isso deve ter ferido seu orgulho. E ao mesmo tempo que eles falavam, Nakatsugawa pega o seu celular e liga para alguém, falando que enviaria uma foto da garota e que era para eles fazerem o serviço do jeito de sempre. Ao desligar o celular, ele solta um sorriso malicioso, até que as garotas se aproximam perguntando se ele ia se juntar ao resto do grupo e dizendo que estava muito chato sem ele. E quando ele se desculpa com elas, a amiga de Michiru aparece perguntando se ele tinha visto ela, pois ela recebeu uma mensagem de Michiru dizendo
dizendo que ia ir para casa pois não estava se sentindo bem. E então ele responde que viu ela no banheiro e ela parecia pálida, fazendo assim ele recomendar que ela fosse para casa. E enquanto sua amiga ainda parecia preocupada, ele fala para ela não se preocupar, e que ele iria cantar mais uma música e após isso irá atrás de Michiru para garantir que ela não passou mal em algum canto. As garotas ficam confusas com as palavras dele, mas Nakatsugawa fala para elas entrarem na sala logo e pararem de perder tempo. E após isso ele faz uma expressão sombria, falando em pensamentos que logo o herói da justiça irá salvá-la. Saindo do karaokê, Michiru fala que não estava se sentindo bem e que nem deveria ter vindo, dizendo inclusive que nunca mais quer ver a cara daquele imbecil arrogante. Mas no momento em que ela passava, alguns caras pareciam estar espreitando, e ao ver ela e olhar em seu celular, um deles fala que ela era a garota da foto. E assim eles param ela em um beco dizendo que ela era muito fofa, mas Michiru os ignora e sai andando, enquanto falava em pensamentos que hoje não era seu dia de sorte, que mais dois Nakatsugawas apareceram em sua frente. Até que um deles puxa ela pelo braço falando para eles irem se divertir, e fazendo Michiru gritar para ele a soltar pois seu braço estava doendo. Mas o cara obviamente se nega a soltar ela, e isso faz Michiru começar a gritar por socorro, mas não tinha ninguém além deles naquela rua. E ao mesmo tempo que aqueles dois falavam que iam aproveitar muito bem o tempo com ela, Michiru fica extremamente assustado implorando por ajuda. Suas amigas inclusive estavam ligando para ela, mas ela estava incapaz de atender, chorando e novamente pedindo socorro. Até que uma voz ecoa no beco e alguém conhecido se aproxima ofegante, dizendo que estava procurando por ela. Ao olhar melhor, ela nota que Yuta estava ali parado em sua frente, e então seus olhos enchem de lágrimas. E assim ela pergunta por que ele estava ali. Yuta pega ela pelo braço e fala para eles irem embora, pois seu pai estava esperando. E quando um deles pergunta quem ele era, Yuta faz uma expressão séria, se vira e responde que era somente o amigo de infância dela, deixando os dois delinquentes irritados. Enquanto os delinquentes estavam irritados, Michiru pergunta o que Yuta estava fazendo ali, e ele responde sussurrando que foi pura coincidência, que era para ela seguir o fluxo. E concordando com ele, Michiru nota que Yuta também parecia estar assustado e tremendo, mas mesmo assim ele estava ali por ela, fazendo ela se perguntar o porquê dele estar fazendo isso. Até que um dos delinquentes começa a dar risada, e o outro fala para Yuta sair do caminho e não se meter em conversa de adulto, ou ele iria forçá-la a se retirar. Mas mesmo tremendo de medo, Yuta responde que não irá a lugar algum sem Michiru, e que ele precisava levá-la até seu pai que estava esperando por ela. E ao mesmo tempo que os delinquentes ficavam irritados falando para ele parar de palhaçada, alguém aparece chamando a atenção de todos e deixando os delinquentes totalmente em pânico. E assim o segurança de Alisa aparece assumindo o papel de pai da Michiru, com uma expressão extremamente assustadora e perguntando o que eles queriam com sua filha. Ver a aura ameaçadora daquele brutamontes em sua frente faz os delinquentes ficarem apavorados pensando que ele era um Yakuza. Yuta então fala que estava tudo bem, cutucando o braço de Michiru para ela entrar na onda. E assim ela repete dizendo que estava tudo bem e chamando Niekawa de pai. A cada segundo que se passava deixava os dois figurantes ainda mais aterrorizados. E aproveitando a situação, Yuta pergunta o que eles queriam com Michiru. E os dois figurantes acabam pensando que ele também deve estar se fazendo de coitado, mas que na verdade ele deve ser algum criminoso. E assim eles começam a fingir amnésia, dando passos para trás e dizendo nem lembrar o motivo de terem abordado a garota. E vendo o olhar ameaçador do pai fake da Michiru, eles acabam saindo correndo assustados pensando que ele deveria ter alguma arma escondida naquele terno. E quando um deles fala que Nakatsugawa certamente ficará irritado, o outro fala que não está nem aí, pois ele não quer falecer ali mesmo. E após ver os dois saírem correndo, Yuta pergunta se Michiru estava machucada, e ela responde que não enquanto tremia. Yuta então agradece Niekawa por ter o ajudado na atuação como pai de Michiru, e Niekawa responde que ele não precisava agradecer e que foi um prazer ajudar, e que ainda bem que eles não precisaram ligar para a polícia, e que além de tudo isso era bom ver que Michiru não estava machucada, fazendo assim Michiru se lembrar dele, de quando Alisa foi buscar Yuta na escola. Após isso, Niekawa se aproxima da limusine, abre a porta e pede para Yuta e Michiru entrarem. E ao Yuta tranquilizar ela falando que ela podia entrar no carro, Michiru fica aliviada e confia nele. Dentro do carro, Yuta pergunta se ela estava se sentindo um pouco melhor, e ela responde que sim e agradece a ele pela ajuda. E assim Michiru pergunta como ele conseguiu achar ela, e Yuta responde que ouviu a voz dela pedindo por socorro enquanto eles estavam esperando a luz do semáforo ficar verde. E ao ouvir a voz dela, Yuta pediu para Niekawa estacionar o carro ali mesmo, e o resto da história ela já sabia. Michiru, desanimada, fala em pensamentos que pelo jeito era realmente só uma coincidência, então ela pergunta por que ele ajudou ela depois de tudo que ela falou e fez para ele. E após ficar confuso por um momento, Yuta responde que mesmo depois de tudo aquilo, eles ainda eram amigos, não importando o que aconteça, fazendo então lágrimas se formarem nos olhos dela, e assim Michiru se lembra que Yuta sempre esteve ao lado dela para ajudá-la. Isso não tinha nada a ver com o autor Kamimatsu. Yuta sempre esteve ao lado dela, e ele não mudou nem um pouco desde aquela época. Ele ainda era extremamente gentil, e isso faz ela começar a chorar e se desculpar por ser um incômodo na vida dele. E entregando um lenço para ela, Yuta responde que ela não precisava se preocupar, pois ele já estava acostumado com isso, fazendo ela ficar irritada com o modo de falar dele.
ele. Mas Yuta fala para ela ficar calma, pois era só uma brincadeira. Após terminar de chorar, Michiru solta um leve sorriso, falando em pensamentos que fazia muito tempo que eles não conversavam desse jeito e que graças a ele ela agora estava se sentindo bem melhor. E que não importava o quanto ela se preocupasse com isso, negasse ou se arrependesse, era fato de que ela ama Yuta. E quando ela estava prestes a falar algo, Yuta a interrompe, se desculpando com as outras duas por ter feito elas esperarem tanto. Michiru, ao ouvir aquilo, fica em choque e olhando para trás, ela finalmente percebe que Yurie e Alisa também estavam na limusine. Ver elas faz sua expressão enrijecer e ela fica se perguntando qual era o motivo delas duas estarem ali também. Mas ela logo se dá conta de que deveria ter notado antes quando viu Niekawa. Mas ela estava muito nervosa para pensar direito. E então ela novamente se pergunta por que aquelas duas tinham que estar ali também. Até que Yurie puxa assunto com ela, se desculpando por não ter falado nada, pois ela pensou que interromper o momento deles não era certo. E no caso de Alice, o motivo é porque ela é muito tímida. E enquanto Michiru falava que estava tudo bem com uma expressão indiferente, Yuta agradece Yurie por ela ser tão atenciosa. E então ele pede se Alisa poderia dar uma carona para Michiru também, já que a casa dela é perto da dele. E assim Alisa responde alegre que não tinha problemas, pedindo para Niekawa se ele poderia fazer isso. Ao ver ele também concordar, Yuta fica agradecido. E vendo a expressão irritada de Michiru, faz Yurie tentar iniciar um assunto, falando que não esperava que Yuta fosse sair tão rápido do carro e que quando ele foi de encontro a Michiru para salvá-lo, ele parecia até um herói. Alisa concorda com as palavras de Yurie, falando que até ficou com ciúmes. Mas Yuta fala que não fez nada e que quem resolveu tudo foi Niekawa. E enquanto Niekawa respondia que Yuta foi muito corajoso, Michiru fala em pensamentos que ficou claro que ela era a única que se intrometeu entre elas e não ao contrário, e que Yuta só ajudou sua amiga de infância e nada mais do que isso. Era como se aquelas duas sentissem a tensão que Michiru provoca, e assim elas faziam de tudo para aliviar o clima pesado que estava dentro daquele carro. E tudo que Michiru podia fazer era escutar em silêncio eles conversando de forma alegre, tentando ao máximo não desabar em lágrimas. Voltando à sala de karaokê, todos ainda estavam curtindo, até que as amigas de Michiru finalmente recebem uma mensagem dela, onde ela informava que tinha chegado bem em casa, deixando elas aliviadas. Mas por outro lado, quem não estava nada aliviado era o esquisito, que estava furioso enquanto ouvia seus contratados falando que o plano deu errado, e que ele era louco por tentar pegar à força uma garota daquelas, e assim desligando o telefone. E após chutar uma lata de lixo, Nakatsugawa faz uma expressão de ódio enquanto falava o nome de Michiru. Alguns dias depois, Yuta foi novamente ao departamento editorial para ter uma nova reunião com Mei. E após ela agradecer pelo seu trabalho duro, ela revela que o volume 1 de Offerheart já estava pronto para ser escaneado e transformado em livro. E assim ela fala que Yuta certamente é rápido em seu trabalho, e que mesmo ela já sabendo disso ainda era algo surpreendente. E quando Yuta pergunta se isso era mesmo verdade, Mei fala que ninguém além dele escreveria 350 páginas em apenas 3 dias, e que se os outros autores ouvissem sobre isso, eles certamente desmaiariam de surpresa, deixando Yuta aflito perguntando se levar apenas 3 dias era tão rápido assim. Mei responde com uma expressão séria de que não era somente rápido, mas sim algo assustador, e que os outros autores normalmente levam cerca de 1 mês para escrever essa mesma quantidade de páginas que ele escreveu em 3 dias. Ouvir isso deixa Yuta chocado, falando em pensamentos que esperava não ter atrapalhado ninguém por isso, mas falando o ditado de que quem chega primeiro se serve primeiro. Após isso, Mei decide entrar no tópico principal da reunião deles, e então ela fala que toda light novel precisa de ilustrações em determinados pontos e que para isso eles precisavam de um ilustrador. Eles agora precisavam decidir quem irá desenhar as ilustrações para Offerheart, e Mei fala que precisa ser alguém bom, pois não é exagero falar que são as ilustrações do volume 1 que decidem o sucesso da série. E com isso ela pergunta se Yuta tinha alguém em mente para esse projeto. E quando ele fala que não conhecia ninguém que pudesse fazer as ilustrações, Mei responde que já imaginava que ele falaria isso. E então ela fala para ele que a empresa tem dinheiro suficiente para contratar quem ele quiser. E Yuta fala sorrindo que já estava feliz somente com o fato de sua novel ter ilustrações, ao mesmo tempo que pensava que não poderia ser exigente ainda sendo um novato nos negócios. Sendo assim, Mei fala que tem uma candidata em mente, então ela pergunta se Yuta já tinha ouvido falar de Kou Misayama, mas Yuta responde que nunca ouviu falar dessa pessoa antes. E assim Mei fala que ela é uma VTuber famosa com mais de 2 milhões de inscritos e uma ótima ilustradora, e que se Yuta concordasse, Mei gostaria de contratar ela. E chegando perto dele, ela fala que ela parecia ser incrível. E corado vendo o decote de Mei, Yuta responde que concordava com a escolha dela, fazendo Mei dizer que ele estava sendo muito indiferente. Ao ouvir ela falar isso, Yuta pede desculpas, dizendo que não conhece muito sobre VTubers, mas que 2 milhões de inscritos parecia ser algo incrível. E ainda incrédula com a falta de conhecimento juvenil de Yuta, Mei fala que estava tudo bem desde que ele concordasse. Mas Yuta logo pergunta se ela teria tempo para trabalhar com eles, pois se ela é tão incrível assim, ela certamente deve estar lotada de trabalho. E para sua surpresa, Mei responde que foi a própria Kou que pediu para trabalhar com eles, revelando que ela é uma verdadeira fã apaixonada pelo trabalho de Yuta, e assim mostrando uma nova garota em frente ao seu computador.